mães têm pra dar tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Contigo quero crescer e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Que o seu coração é assim, minha mãe. Olá, o Senhor Jesus abençoe e ilumine a todos, e em especial a você, mãe, nesse dia especial, onde estamos aqui trazendo para você uma mensagem de fé, esperança e amor, dando a você a certeza que o Senhor Jesus Cristo tem sim cuidado de você, zelado de você, você mãe, porque ser mãe não é fácil. Eu sei que é muitas lutas, dificuldades, mas tenha certeza, o Senhor Jesus sempre vai estar com você. E olha só, a mensagem de hoje para você, eu quero falar assim de mães cristocêntricas. Essas mães que são verdadeiras guerreiras, que já enfrentaram problemas financeiros, profissionais, problemas de saúde, problemas sim com vícios, não delas, mas de filhos, e hoje são vitoriosas. Então uma mensagem que vai trazer para você a certeza que você pode vencer, mãe. Você pode sim conquistar a libertação, a transformação de seus filhos. E você, que ainda não conseguiu ser mãe, você que tem esse sonho, olha só, temos testemunhos hoje para você que vai sim fortalecer a sua fé. Tanto para você que já é mãe, para continuar firme, para seguir na fé e na certeza que tudo vai dar certo, como você também, mulher que ainda não conseguiu esse sonho. A gente tem testemunhos que vai levar você a crer, a confiar, e a sua vez vai chegar em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Mãe cristocêntrica. É essa mensagem que eu quero passar para você. Vamos lá. Como é a mãe cristocêntrica? O que essa mãe faz? Como é que ela cuida de seus filhos? O que ela passa para seus filhos? Vamos lá. A mãe cristocêntrica, ela sempre vai passar a consciência, ela sempre vai ensinar os seus filhos servir ao Deus Todo-Poderoso pela fé no Senhor Jesus. Como, por exemplo, essa mãe, ela sempre vai estar ali atenta. Meu filho, vamos para a igreja. Meu filho, você não pode dormir antes de fazer a sua oração. Meu filho, assim que você acordar, agradeça pela noite que você descansou. Meu filho, assim que você acordar também, determine que o seu dia será abençoado em nome do Senhor Jesus. E ela sempre está ensinando o seu filho, os seus filhos a estarem ali, sempre orando e determinando em nome do Senhor Jesus a vitória. A mãe cristocêntrica, ela ensina os seus filhos a pedir a bênção. Antes de dormir, o filho tem que dizer, benção mãe. Assim que acordar, ele também tem que fazer o quê? Benção mãe. Vai sair para algum lugar? Benção mãe. Aí o que ela vai dizer? O Senhor Jesus te abençoe. Então, a mãe cristocêntrica, tudo que ela vai fazer, seja por palavra, seja por obra, ela faz tudo isso em nome do Senhor Jesus e ela ensina os seus filhos também a fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Por isso que essas mães são sim mães que venceram, mães que conquistaram sonhos, que conquistaram metas, e os seus filhos também sempre são vencedores. E tem mães que estão na luta. Ela é cristocêntrica, a vida dela gira em torno de Cristo e ela passa assim, está passando de repente, você mãe, está passando por uma situação muito difícil, complicada. De repente, você, nesse dia, queria tanto
ver o seu filho com você, o seu filho lhe dar um abraço, o seu filho reconhecer a sua dedicação, todo o seu trabalho por ele. Ele reconhecer: mãe, obrigado pelas vezes que a senhora orou por mim. E até sim também: mãe, obrigado pelas vezes que a senhora me colocou de castigo. Obrigado, mãe, pelas vezes que a senhora me deu umas lapadas. Você queria tanto isso, mas de repente, seu filho, de repente o quê? No mundo das drogas, do crime, prostituição, rebelde, não respeita ninguém. E de repente você está aí, triste, preocupada, com medo de perder esse filho, ou ver ele de repente preso, ou de repente na prisão maior, que é ser morto, que aí já não tem mais saída alguma. E a preocupação da mãe cristocêntrica era a salvação da alma de seu filho, porque a mãe cristocêntrica, ela sabe sim que tudo passa, tudo vai passar. A vida é como um sopro e ela se preocupa. Meu Senhor Jesus, tem misericórdia do meu filho. Meu Senhor Jesus, livra ele, Senhor, da morte. Senhor Jesus, resgata ele para a tua presença. Senhor Jesus, salva ele, Senhor. Então, a mãe cristocêntrica, ela sempre está ali, dia e noite orando, pedindo ao Senhor Jesus sabedoria, entendimento, pedindo ao Senhor Jesus pelos seus filhos. E a mãe cristocêntrica, ela nunca desiste, porque ela conhece o poder e a autoridade daquele que morreu por ela, daquele que derramou o sangue dele por ela. Ela sabe sim que ele tem todo o poder no céu, todo o poder na terra, e se ela perseverar, se ela continuar firme, o que está dando errado, um dia vai passar a dar certo. O choro vai ser transformado em alegria, o amargo em sabor de mel, a morte em vida. Então, você que é mãe cristocêntrica, o Senhor Jesus te abençoe e te fortaleça a cada dia. Que Ele derrame sobre você a cada dia as bênçãos dos céus, as bênçãos da terra, as bênçãos físicas e espirituais. E você, que ainda não é uma mãe cristocêntrica, você tem a oportunidade, no momento que eu for orar e abençoar as 3 mães que vão estar aqui comigo, que elas vão estar testemunhando, e vou orar por elas, elas vão estar representando vocês. Cada uma de vocês também serão abençoadas. E olha só, você vai ter a oportunidade de, a partir de hoje, se tornar uma mãe cristocêntrica. A partir de hoje, eu vou servir ao Senhor Jesus. A partir de hoje, eu vou seguir ao Senhor Jesus. Então, a mãe cristocêntrica é essa mãe que tudo que ela precisa, tudo que ela necessita, ela pede ao Senhor Jesus. É como está escrito, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, em Colossenses capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Aqui o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, ele deixa bem claro que tudo que alguém for fazer, seja por palavra, seja por obra, façam em nome do Senhor Jesus. Então, você mãe, você que vem sofrendo com o seu filho ou com seus filhos, você, a partir de hoje, ore. Coloque todos os dias o seu filho ou seus filhos nas mãos do Senhor Jesus. Em questão de tempo, eles serão sim transformados. Em questão de tempo, eles serão livres do vício, de drogas, bebidas alcoólicas, livres das trevas, livres da morte e virão para a vida. Por quê? Eu conheço sim muitas mães que sofreram bastante, mas essas mães não desistiram, oraram
dia e noite, colocando seus filhos nas mãos do Senhor Jesus. E hoje, muitos desses são pastores, fazem a obra. E se não fazem a obra, mas são membros da igreja. Homens que antes viviam sem rumo, sem direção, não tinham compromisso algum com nada, com ninguém, e hoje são homens trabalhadores, pai de famílias, cuidam das suas esposas e seus filhos, hoje têm uma nova vida. E isso foi fruto das orações dessas mães cristocêntricas, dessas mães que oraram, clamaram, suplicaram, e mães que guiaram seus filhos na presença do Deus vivo. Mães que sempre ali, meu filho, vamos para a igreja. Meu filho, você não pode ficar sem ouvir a palavra de Deus, sem buscar ao Senhor Jesus. Uma das mães que vai testemunhar daqui a pouco, ela conversando comigo, ela é mãe, sem dúvida alguma, e ela vai falar da mãe dela. Um exemplo de mãe cristocêntrica, uma mulher de Deus, uma mulher firme e interessante. Ela falando, pastor, a gente já estava lá, né, ali na igreja, no momento do culto, quando era a hora do louvor, menina, olha, vamos louvar. Na hora da pregação, preste atenção. Então, a mãe dela sempre ali, orientando, guiando ela para ouvir a mensagem, a palavra, na hora de louvar, na hora de orar, orar. Então a mãe cristocêntrica, ela se preocupa com os mínimos detalhes. E hoje essa filha, né, que vai testemunhar, hoje é uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera. E hoje também ela segue aquilo que a mãe dela ensinou, hoje também ela ensina aos seus filhos a serem cristocêntricos, a servirem ao Deus Todo-Poderoso em Cristo. E são abençoados. Tem uma casa abençoada, um esposo abençoado. Então, a mãe cristocêntrica, ela sempre vai vencer. A vida dela nunca, jamais será perfeita. Porque disse o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, filhos. Eu venci o mundo. A vida perfeita ninguém tem. E a mãe cristocêntrica, ela também não tem, e nunca ela vai ter uma vida perfeita. Mas em Cristo Jesus, ela vai ter sim muitas vitórias. Ela vai conquistar sonhos, ela vai conquistar metas, ela vai ver os seus filhos servindo ao Senhor, ela vai ver sim seus filhos curados, libertos, ela vai ver sim tanto os sonhos dela se tornando realidade, como os sonhos de seu filho ou de seus filhos. Então vale a pena se tornar cristocêntrico. Você, mãe, vale a pena você se tornar cristocêntrica. Vale a pena, a partir de hoje, você se tornar seguidora, devota do Senhor Jesus. Tenha certeza, as lutas virão, mas em todas essas lutas você sempre será mais que vencedora. Vai dar certo para você. Vai dar certo para você. Temos nos nossos dias vários testemunhos. E você que ainda não teve essa graça, você que ainda não teve esse privilégio de ter um filho, e você sonha com isso, você que fica ali sonhando acordada, você que lê a Bíblia e vê o que Deus fez com Sara, uma mulher estéril que não podia ter filho, e Deus abençoou, e de Sara veio sim a descendência, tanto dela como de Abraão. E você que observa outras mulheres da Bíblia, como Ana, que sofria, era humilhada, mas Ana confiou, Ana buscou ao Deus Todo-Poderoso, Ele abençoou o seu ventre, e veio o profeta Samuel. A mãe de João Batista também, ela não podia ter filho, mas olha só quem veio do ventre dela. Então esse Deus que fez no passado é o Deus que continua fazendo milagres e maravilhas. E hoje a vontade desse Deus é que você peça em o nome do Filho dele, no tempo de Sara, no tempo das outras mulheres da Bíblia, de Ana,
e de outras, elas clamaram diretamente ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas nos nossos dias, na nossa dispensação, a vontade de Deus é que todos creiam naquele que Ele enviou. Então, hoje, você pede ao Senhor Jesus, como daqui a pouquinho, mães vão testemunhar aqui para vocês, que elas tinham um sonho, mães que esperaram anos, que lutaram e perseveraram em nome do Senhor Jesus e conseguiram, porque ainda não existia o filho, mas pela fé, elas tinham a certeza que o nosso Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Está escrito, é a palavra. E tudo é possível àquele que crê. Como disse o Senhor Jesus em Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Então, os testemunhos dessas mães vai fortalecer bastante você. Tanto você que tem um sonho de um dia ser mãe, como você que já é mãe. Exemplos de mulheres de fé, mulheres guerreiras, mulheres cristocêntricas, que hoje vão testemunhar a graça e o poder de Deus na vida delas pelo poder de Cristo. Então, vale a pena ser uma mãe cristocêntrica. Ele te abençoe e te ilumine. Certo, mães? Então, vamos para o primeiro testemunho. Vamos agora para o primeiro testemunho, onde você vai conhecer agora a dona Roberta, Isso. Né, que está aqui comigo, e ela vai testemunhar agora, falar aquilo que o Senhor Jesus fez na vida dela. Pelo que eu lembro, né, a gente conversou um pouco, e a dona Roberta, gente, lutou 6 anos. 6 anos nessa espera, 6 anos. E interessante, né, pelo que eu lembro, que a gente conversou, que ela procurou os médicos, fez todos os exames e não tinha problema algum. Os médicos falavam para ela, Roberta, você é uma mulher fértil, muito mais do que outras mulheres que já têm filhos. E a gente não sabe o que está acontecendo. O esposo dela também fez exames e tudo normal. E ela não entendia. Então, dona Roberta, seja bem-vinda, fique à vontade, fale aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. Amém. Logo assim, quando a gente casou, demorou um pouquinho, cerca de 1 ano, a gente começou a querer ter filho, né? Então, eu achava que seria fácil, como todo casal, assim que quer, tem, né? Aí, vamos esperar um pouquinho para ver se vem. Passou cerca de 1 ano e nada. Aí, então vou procurar um médico, eu devo estar com algum problema, deve ser alguma coisa. E a gente foi para o médico, quando chegou lá ele passou uma bateria de exames, eu fiz, meu esposo fez, e quando chegou o resultado, o médico disse, olha, está tudo bem com vocês. O que eu posso fazer é pedir que vocês esperem mais. Então, tudo bem. Foi passando o tempo e eu sempre pedindo ao Senhor Jesus, né? Querendo ser mãe, e eu tenho certeza que é o sonho de toda mulher, ser mãe, essa dádiva. E passou cerca de outro ano e nada acontecia. E eu dizia, não, o problema deve ser o médico. Aí eu procurava outro médico diferente. E a mesma coisa. Exames e mais exames. Tinha até exames que eu ia ter que fazer em outra cidade e a gente ia em busca de saber o real motivo. Por que que a gente não conseguia? Se era tão fácil, se a gente era fértil, por que a gente não conseguia? E a gente submetia todos os exames, por mais caro que seja, ou por mais longe que seja, a gente fazia para saciar essa vontade que a gente tinha de ter um filho, né? E sempre o mesmo resultado. Fazia exames, tudo certo, os médicos, está tudo bem com vocês, vamos esperar. Vamos esperar, e o tempo ia passando e cada vez mais aumentando aquela vontade, né? Só que perseverando, não, se não aconteceu, não é a vontade de Deus, né? Na hora certa, o Senhor Jesus vai nos dar essa bênção.
Mas, por mais que a gente ore, lá no fundo sempre fica, né, aquela vontade sempre aumentando. E já 6 anos depois, chegou um tempo que eu não tinha mais paciência de esperar, né? Então, eu conversei com uma amiga minha, que é obreira, desabafei, né? Eu nunca falava para ninguém. Sempre que as pessoas perguntavam, a gente dizia, vai acontecer. Eu procurava não ficar ansiosa, para não acabar me machucando mais, né? E cheguei para essa amiga minha e disse, amiga, estou passando por isso, isso e isso, já faz 6 anos e já estou orando, não sei mais o que é que eu faço, já fiz campanha e não sei. E os médicos não têm uma resposta. O problema não é saúde. Mas, assim, na verdade, a gente tinha uma noção que era um problema espiritual. Como a gente era da igreja, se tornou, né? A gente se tornou da igreja nesse meio tempo. E a gente começou a entender que era algo espiritual, que era uma maldição hereditária, que as mulheres da família do meu esposo sofriam muito com infertilidade, com abortos. E a gente pedia oração, o pastor fazia campanha já direcionada a isso. Mas, mesmo assim, não acontecia. Mas eu tinha certeza que o Senhor Jesus ia me dar, que eu estava pedindo. Só que quem quer muito uma coisa não consegue esperar muito, né? Então, eu conversei com essa amiga e conversei com ela e eu disse, eu queria muito uma oração do pastor Marcelo. Mas eu sei que não é tão fácil e tal. Aí ela disse, conversa com ele pelo Facebook. Ele te responde. Na mesma hora, eu não pensei 2 vezes. Contei minha história para ele, mandei lá uma história bem grande. E no outro dia ele me respondeu. E as palavras dele foi a seguinte, está abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, quando eu li aquilo, eu criei que o Senhor Jesus tinha me abençoado. Quando foi no outro mês, eu estava grávida. Eu não tenho sombra de dúvidas que o Senhor Jesus me abençoou através da oração do pastor Marcelo. Amém. O Senhor Jesus seja louvado. Observando o testemunho da senhora, eu tenho certeza, né, como a senhora falou, que a gente vai orando, mas chega aquele momento que vem aquele sentimento, né, que não vai acontecer e vem aquele desejo de desistir. Não é isso, dona Roberta? Isso. Mas a senhora insistiu, perseverou. Porque vamos lá. Sabemos que esperar não é fácil, mas quando esperamos em Cristo, devemos ter a certeza que jamais iremos nos decepcionar, porque fiel é aquele que prometeu. Amém. Não é assim, dona Roberta? Sim. E como disse o Senhor Jesus, quem pede recebe, quem busca acha, não é assim? Quem bate a porta, ela lhe será aberta. Aí fica bem claro que a senhora insistiu, a senhora continuou firme. E interessante que foi poucas palavras, né, do nosso pastor Marcelo, Poucas uma palavras. mensagem simples, mas como sempre, as palavras do nosso pastor são palavras de fé. É o nosso pastor, o homem de Deus, pastor cristocêntrico, não é assim? É, sim. E a senhora também, como uma mulher cristocêntrica, perseverou, confiou, porque quem é cristocêntrico, quem conhece o poder de Cristo, nunca vai desistir, vai perseverar e o milagre sempre vai acontecer. E hoje a senhora, né, está aí contando seu testemunho, feliz, tem a sua filha. Minha filha né? vai fazer 4 anos. 4 anos. 4 anos, é uma bênção. Ela é bem mais do que eu pedi a Deus. Bem mais. Uma maravilha, né? Mas vamos lá, a Esté é quietinha ou não, é pronta? Quietinha. Não é quietinha, não. É bem reinona. E quando vem de uma bênção, nem tem que ter muita saúde. Tem que dar Mas trabalho, ela é né, dona Roberta? muito inteligente, muito inteligente. É uma bênção mesmo. Valeu a pena esperar. Sempre vai valer a pena esperar. Esperar em Cristo Jesus. E eu acredito que essa experiência também contribui para a senhora enfrentar
outras lutas e dificuldades e ter a certeza que vai conseguir. Não é isso mesmo? Com certeza. O tempo que eu esperava era doloroso, mas eu sabia que eu estava pedindo ao Senhor Jesus, então eu sabia que Ele ia me dar. Só que nós somos seres humanos, somos fracos. A gente não quer esperar pelo tempo dele. E é isso. Eu sei que não é fácil esperar. Vem a ansiedade, vem o cansaço. E vem aqueles pensamentos, os sentimentos, sempre dizendo que não vai. E até pessoas que chegam e diz que vai dar errado. É aquela situação. O diabo, quando não vem, ele manda o secretário ou a secretária. Com certeza. E até pessoas da família, principalmente as pessoas da família, né? Sempre ficava inventando histórias que eu tinha alguma doença e não queria falar, ou que eu mentia para o meu marido, que eu não queria. Enfim, eram várias conversas. E eu confesso assim que eu era até mais fraca do que ele. Às vezes até dizia, eita, se não der certo, se não vier, como é que vai ser? Ele não. Sempre positivo, ele dizia, o Senhor Jesus vai mandar. Vamos perseverar. E em todos os exames sempre ficou claro que estava tudo normal. Os médicos ficavam, eles não tinham o que dizer. Passava exames todos, os nomes mais difíceis que tivesse. E eu, vamos fazer. Se tiver alguma coisa, eu quero ficar boa, eu quero ter meu filho, né? Quero um filho. E aí fazia os exames e quando ele pegava, ele não entendia. Dizia, não tem o que dizer não, vamos esperar. Até o último médico que eu fui, ele disse assim, olha, não tenho mais nem o que dizer. Você espera mais um ano e se você não conseguir, vai fazer a infertilização. Procure um médico de reprodução. Aí eu ficava, não, mas se eu posso, se está tudo bem, por que eu tenho que fazer? Se está tudo bem. Mas no fundo eu sabia que era espiritual. Mas eu também estava orando. Mas não era o tempo. Nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Só tinha que perseverar e esperar mais. Amém. O Senhor Jesus seja louvado. E a gente vê que ficou bem claro que era realmente uma questão espiritual. Né? E cada caso é cada caso. Tem casos que a gente faz uma oração e ali tudo muda. Aquele mal é expulso, é vencido. E tem casos que é uma guerra, é uma batalha. Aí é necessário o quê? Orações. É necessário orações, porque depende do que foi feito de repente para a família, depende sim da estrutura espiritual de cada família, das práticas daquela família, porque como a senhora falou, uma maldição hereditária. É uma maldição que vai passando de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filho, e depende do que foi feito, das práticas daquela família, de repente práticas de idolatria ou feitiçaria, e sim também pessoas que abriram a boca e falaram algo contra aquela família. Depende. Depende do que foi feito, depende realmente daquilo que foi lançado contra aquela família. Mas independente do que foi feito, do que foi lançado, quando alguém persevera em Cristo, a vitória sempre vem. Amém. E a senhora é um testemunho vivo, né, para honras e glórias de Cristo Jesus. Ele merece palmas, né, dona Roberta? Palmas para Jesus. Palmas. Honras e glórias ao nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus. Então, você, mãe, tenho certeza que esse testemunho fortalece a sua fé. E você que ainda não é mãe, a sua vez vai chegar. Tudo é possível àquele que crê. Há um tempo para tudo. É só você perseverar e em Cristo Jesus tudo vai dar certo. Hoje eu quero falar dos meus sentimentos e expressar tudo que sinto aqui dentro, o que habita bem no fundo do meu coração.
Por mais que eu faça, nunca vou pagar o que me fez. Me ensinou como amar, como viver. És a melhor amiga que eu já pude ter. Mãe, ainda me lembro quando eu te procurava e te encontrava em oração, quando prostradas suas lágrimas molhavam o teu rosto. Estavas triste com as decepções e dores desta vida. Mãe, naquelas horas o meu coração ficava machucado por não ter capacidade nem maturidade para resolver aquilo que era o motivo de todo o teu sofrimento. Deus, com seu amor, olhou do céu te respondendo e mudou a situação, fazendo um milagre e estendeu as suas mãos. Quero dizer que aquelas orações que fez minha mãe mudaram minha vida. Te agradeço, meu Deus, por essa grande amiga. Essa mulher valente é o grande amor da minha vida. Te agradeço, meu Deus, pela flor que me deu. Obrigado pela minha mãe querida. Deus, com seu amor, olhou do céu te respondendo e mudou a situação, fazendo um milagre e estendeu as suas mãos. Quero dizer que aquelas orações que fez minha mãe mudaram minha vida. Te agradeço, meu Deus, por essa grande amiga. Essa mulher valente é o grande amor da minha vida. Te agradeço, meu Deus, pela flor que me deu. Obrigado pela minha mãe querida. Te agradeço, meu Deus, por essa grande amiga. Essa mulher valente é o grande amor da minha vida. Te agradeço, meu Deus, pela flor que me deu. Obrigado pela minha mãe querida. Muito bem, estamos de volta. E agora mais um testemunho de mais uma mãe cristocêntrica. Tanto ela vai estar assim falando de como é ser uma mãe cristocêntrica e falando de um grande exemplo de uma mãe cristocêntrica que é a sua mãe, primeira obreira da IEJC, uma pessoa de fé, uma pessoa firme. E até hoje, pelo que eu observo, ela ainda, já sendo uma senhora de idade, mas coloca a farda dela com amor, com alegria, com dedicação. Criou sua filha na presença do Senhor Jesus, ensinando ela o caminho certo. Então, realmente, uma pessoa que tem que ser lembrada, honrada, um grande exemplo de mãe. Então, agora aqui, Dona Kelly, seja bem-vinda. Obrigada. Fale dessa mãe maravilhosa, né, que é a Dona Dona Alta. Dona Alta, um exemplo de mãe cristocêntrica, não é assim, Dona Kelly? É verdade. Falar da Dona Alta, falar da minha mãe realmente é bem emocionante. Eu lembro muito assim, tenho muitas lembranças, né, da minha infância. Como eu comecei na igreja desde o início, vindo muito antes da fundação da ISJC, então minha mãe foi realmente a primeira obreira, né, uma das primeiras obreiras, e até hoje o amor que ela tem pela obra.
E tudo isso assim ficou muito marcado em mim. As lembranças que eu tenho de quando, desde criança, dela conduzir a gente para a igreja, da preocupação de que a gente não deixasse de estar na igreja, de cumprir com os compromissos com a obra do Senhor. E tudo isso foi crescendo dentro da gente. Eu sempre lembro assim da minha mãe, porque ela como obreira, por exemplo, a gente assistia o culto e ela sempre estava preocupada qual era a nossa reação, assim, o que a gente fazia? Se na hora da pregação, se a gente estava prestando atenção, se na hora do louvor, a gente estava louvando ao Senhor. Vamos lá, ela observando o pastor observando pregando, o pastor, mas observando nos filhos, porque ela sempre dizia que a gente tinha que estar ali era a casa de Deus e ali a gente não era apenas um lugar comum, a gente estava ali buscando o Senhor. Então, ela sempre batia nessa tecla, ela sempre ensinava em cima disso, para a gente amar o Senhor Jesus, amar o Senhor, amar estar na casa de Deus, que não fosse por obrigação, que fosse realmente por amor. E isso realmente foi passando ao longo dos anos, foi entrando na minha adolescência, na minha juventude, sempre ela orando por nós, sempre ela intercedendo nos nossos estudos, né, nas nossas lutas para a nossa vida profissional. Então, sempre foi conduzindo na igreja. E uma das coisas que ela sempre focou muito era que a gente tinha que, a nossa prioridade, a nossa primazia sempre seria a obra do Senhor, o Senhor Jesus, e as outras coisas iriam vir para a nossa vida. Então isso realmente foi algo que ela sempre foi passando, sempre foi ensinando para a gente, e a gente realmente viu no dia a dia, a gente viu acontecendo na nossa vida. Uma das coisas, por exemplo, eu muitas das vezes eu fui crescendo, fui estudando, minha vida profissional, me tornei adulta, e aí todas essas orações, todo esse caminho que ela conduziu, eu fui vendo ao longo dos anos acontecendo. E assim, hoje eu consigo enxergar na minha mãe todo esse amor que ela tem pela obra. Ela realmente, todos esses anos, né, todos os anos da ISJC, ela até hoje, ela tem o maior prazer de dizer assim, eu vou para a casa do Senhor, eu vou servir ao Senhor. Ela ama a ISJC, assim, ela demonstra isso para a gente todos os dias. Então isso para a gente realmente, para nós da casa, da família, de quem está mais próximo dela, a gente sente esse amor. Um grande exemplo, sim, né, Dona Kelly? E eu acredito, sem dúvida, que no longo da vida, eu acredito que vocês tiveram, sem certeza, problemas, sim, dificuldades. Sim. E a senhora observava assim como ela se comportava nesses momentos, qual era assim a atitude dela? Sim, a gente passou assim por momentos muito difíceis. Foi momentos assim que acho que foi talvez um divisor de águas para a gente. E nesse momento, em momento algum, ela titubeou, assim, o tempo todo ela sempre orando e acreditando que o Senhor iria mudar, né, aquela situação. Não foi nada fácil, foram momentos realmente muito difíceis para a gente, para a nossa casa, mas ela sempre mostrou essa fé. E era nessa fé que a gente olhava assim, muitas das vezes e diz, nossa, e agora? Mas ela diz, não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. E por isso que isso passou para a gente, né, com o longo do tempo. Então a gente começou a exercer essa fé. Então eu aprendi, a minha fé, assim, eu aprendi muito com a minha mãe, né? Com esse amor à obra do Senhor, eu aprendi com ela. Amor ao Senhor Jesus, eu aprendi com ela. Então, em todos esses momentos difíceis, eu aprendi justamente a buscar o Senhor e saber que Ele iria resolver, Ele iria conduzir aquela situação, e realmente foi o que aconteceu. Muito bem. E eu tenho certeza que, como o momento que a senhora falou, eita, e agora? Né, dependendo ali da situação que a família estava enfrentando, e agora? Mas vem aquele sentimento que a gente sempre tem a mãe abaixo de Deus, do Senhor Jesus, como um refúgio. Isso. Não é assim? Eita, mas e agora? Aí, mãe, mas a mãe sempre estava ali. Não, meu filho, vamos vencer.
vamos conseguir, vai dar certo. Verdade. Ela sempre focava nisso, em oração, em intercessão, em estar, nunca duvidar de que o Senhor iria agir. Então, em algum momento, no momento de Deus, no momento certo, o Senhor iria agir. Então, ela sempre tocou nisso. Então, assim, essas mensagens que ela passava durante toda a nossa vida, ficou muito marcada para a gente. E realmente isso foi sendo passado para a minha geração, para a geração que vem. Então, assim, eu realmente aprendi com ela. Certo. Tem algo assim específico que a senhora aprendeu com ela em relação à fé e hoje a senhora passa para os seus filhos? Sim. Essa questão mesmo de, por exemplo, de crer, né, de muitas coisas que acontecem na nossa vida, e eu sempre conversando com meus filhos, e muitas das vezes mas mãe, eu queria isso agora, Sim. Né? Ah, mãe, eu tenho um desejo disso agora, e a gente conversar, é tudo no tempo de Deus, vamos orar ao Senhor, o Senhor vai ouvir a sua oração. E ela falava isso para a senhora? Isso, o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração, se a gente fizer a vontade do Senhor, se a gente buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, esse ensinamento que ela passou, por exemplo, da gente ir para a igreja com amor, que não ser algo obrigatório, foi algo que eu foi passando para mim e eu fui passando para os meus filhos. E hoje eu vejo os meus filhos fazendo isso. Então, hoje ver meus filhos ir para a igreja porque amam estar na igreja, para mim é o ensinamento dela que foi passando. Isso. Aí destacando tanto essa questão de ir para a igreja, não por obrigação, mas ir por amor. Por amor. Isso ela passou para a senhora e a senhora tem passado para os seus filhos. Isso. E sim também, mãe, eu quero isso. Não, meu filho, esse não é o tempo. Não é o tempo, Deus vai chegar proporcionar. A hora certa. Realmente, um pai consciente, uma mãe consciente, e não vai dar tudo que o filho quer na hora que ele quer, não. O nosso Deus, ele não dá tudo que a gente quer, Isso. na hora que a gente quer. Há um tempo. Por isso que o Senhor Jesus disse, né? Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate a porta, ela lhe será aberta. Mas pastor, mas ele não disse quem pede, recebe. Só que ele não disse nem o dia, nem a hora. E normalmente a gente tem que pedir, mas isso é necessário. Porque, vamos lá, nem tudo que a gente quer, a gente está preparado para receber. Isso. Não é assim, dona Kelly? Exatamente. É o que justamente a gente conversa. Hoje eu falo com meus filhos sobre esse momento de espera e de confiança, né? Que a gente tem que ter com o nosso Deus, tem que ter com o Senhor Jesus, de que Ele vai fazer na hora dele, a hora dele sempre será perfeita. O momento certo é o momento que o Senhor vai proporcionar. Então, hoje eu consigo passar isso para os meus filhos e eu consigo vê-lo neles, perceber isso na prática. Então, muitas das vezes eles dizem, mãe, aconteceu. Eu digo, pois aconteceu, porque aconteceu agora no momento em que Deus queria, não no seu momento. Então, foi justamente uma das coisas que ela sempre nos ensinou. Um ótimo ensinamento. Saber esperar, tem a hora para tudo. Verdade. Um outro ponto assim que para mim também foi muito marcante, e eu sempre falo com meus filhos sobre isso, que foi a primazia. A questão do dízimo, das ofertas, da primazia para Deus, de quanto isso significa para nós, assim, de quanto de retorno a gente recebe positivo em cima, nessa atitude, né? E assim, ela sempre nos ensinou isso, separe muito bem o que é de Deus, não confunda, não misture, né? E assim, ela sempre ensinou assim, a questão do dízimo, a questão de abençoar, né? A bênção mesmo, ela sempre nos incentivou, e assim, para que a gente pedisse a bênção a ela, e ela nos abençoar, para que a gente falasse com o Senhor Jesus antes de dormir, para que a gente tivesse um sono tranquilo. Então, assim, ela sempre criou, sempre nos conduziu nesse caminho. Então, exatamente, assim, isso realmente ficou muito marcado, porque isso foi tão natural eu passar para os meus filhos, porque era o que eu tinha na minha casa. E hoje, assim, realmente
eu vejo os meus filhos. E na verdade a gente só dá daquilo Que recebe. daquilo que tem. Tem. Então a senhora recebeu de sua mãe Isso. ensinamentos. Ela criou a senhora na presença do Senhor Jesus. Sim. Sendo uma mãe cristocêntrica, formou também Meus filhos. filhos cristocêntricos. Sim. E hoje a senhora segue esse mesmo caminho. E interessante essa questão, destacando também essa questão do não. Sim. Porque muitas vezes a senhora levou não. Sim. E o não é importante. Muito importante. A senhora falando e eu raciocinando aqui, o não, ele faz o que? A gente amadurecer. Sim. Na nossa fé e em todas as áreas de nossa vida. Essa é a verdade. Porque quando a gente encontra facilidade, quando a gente sempre recebe o sim, a pessoa vai se formar o quê? É uma pessoa que no dia que ela receber um não, ela vai fazer a maior confusão. Verdade. Não Não é assim? valoriza, né? Não valoriza. Isso. E quando a gente só recebe não, e está ali lutando, como a senhora destacou, vai valorizar. Isso. Vai zelar daquilo que alcançou, daquilo que recebeu. Uma das coisas também, assim, por eu conduzi os meus filhos, né, na casa do Senhor, na presença do Senhor Jesus. Meus filhos hoje são batizados. E o batismo para eles foi muito natural. Eles queriam se batizar. Antes do tempo. Muito antes do tempo, né? A idade mínima. Eles queriam se batizar. Por que eu não me batizo? Por que eu não me... Vai existir o tempo e o momento certo. Mas hoje, vê-los buscando isso, para mim, é uma alegria muito grande. E é justamente eu ver todo o ensinamento que ela passou. Eu também me batizei aos meus 12 anos de idade. Então, ver meus filhos se batizando aos 12 anos... E acredito que a senhora queria antes também. Também. Então, assim, tudo isso veio no ensinamento que ela passou durante todos os anos. Então, o quanto é importante ser uma mãe cristocêntrica. E o quanto é importante ser filho de uma mãe cristocêntrica que vai estar ali ensinando a servir a Deus em nome do Senhor Jesus e a entregar a vida ao Senhor Jesus. E essa criança vai crescendo com essa consciência, tanto a mãe vai passando, aí a mãe leva para a igreja, a criança na escolinha, as tias da escolinha pregando, ensinando. É maravilhoso. Eu sempre me preocupei muito de que os meus filhos... Eu sou uma criança da escolinha. Isso. Eu participei da primeira escolinha da igreja, Brilho Celeste. E era a primeira escolinha da Igreja Santa, então eu fiz parte dessa escolinha. E eu sabia o quanto era importante isso para os meus filhos. Então é algo que eu realmente incentivei muito. Meus filhos cresceram participando das escolinhas. Então, isso com certeza facilitou muito, tanto em casa, o ensinamento, mas na igreja também, e o fato deles chegarem o momento de se entregarem ao Senhor de uma forma bem mais natural. Então, eu sempre incentivei muito a questão da escolinha. Acho muito importante. Muito importante, sem dúvida alguma. Então, você mãe, você está vendo, né, o testemunho de Dona Kelly, ela deixando bem claro de quanto é importante você, mãe, estar na presença do Senhor Jesus na igreja e estar com seus filhos, ensinando a eles a seguir o caminho certo, a seguir o Senhor, porque eles já vão crescer com essa consciência e o quanto antes eles vão se render ao Senhor Jesus. Sabemos também que muitos, após ali o batismo, acontece, depois vai para a faculdade, vem as influências e acaba o quê? Se desviando. A gente vê muito isso e de repente tem alguma mãe que está sofrendo. O filho que se afastou da igreja, se afastou da própria mãe, da família. E hoje, nesse dia especial, ela queria que esse filho estivesse com ela, né, na igreja. É o maior presente para uma mãe, é ver o filho com ela ali na igreja, na presença do Senhor Jesus, livre das drogas, do mundo do crime, da prostituição, dessa vida que muitos estão levando. Eu sei que tem certeza mãe que estão tristes. Tenho certeza e acredito que a senhora também tem a certeza, né, assim, Dona Kelly. Mães que estão assim, oprimidas, tristes, pensando, eita, como era bom quando o meu filho estava na igreja, quando ele era criança, que eu tinha o domínio sobre ele. Mas agora já não tenho mais o domínio, se afastou. Mas olha só, persevere, determine o nome do Senhor Jesus, é como está escrito.
crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E sempre diga, mãe, você mãe cristocêntrica, sempre diga, em nome do Senhor Jesus, um dia o meu filho, ele vai voltar para o Senhor Jesus. Um dia ele vai sim voltar para o Senhor Jesus, porque tenha certeza, assim como Dona Alta, através da mensagem, do ensinamento para Dona Kelly, plantou uma semente no coração dela. E Dona Kelly também plantou essa semente no coração dos seus filhos. Você plantou também essa semente no coração do seu filho e dos seus filhos. Mas, pastor, eles se afastaram. Mas entenda, essa semente, ela não morreu. Continue orando. Na hora certa, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer e vai dar fruto. Não esqueça disso. Em Cristo Jesus, você sempre será mais que vencedora. Em Cristo Jesus, você vai ver sim os seus sonhos e os sonhos dos seus filhos se tornar realidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palmas para Ele, né, Dona Kelly? Sempre palmas para o Senhor Jesus, honras e glórias para Ele. O Senhor Jesus abençoe e ilumine sua vida. Seja uma mãe sempre cristocêntrica. Não desista, porque Cristo Jesus nunca desistiu de você e nunca jamais vai desistir dos seus filhos. Enquanto você orar, Cristo vai lutar por eles. Amém. Amém? Você não se lembra, mas eu não me esqueci das suas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, o amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Você não se lembra, mas eu não me esqueci das suas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Oh, mãe, mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor.
Estamos de volta com mais um testemunho de fé, esperança e amor. Mais uma oportunidade para passar para você o poder de Cristo na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que confiam. Então tenha certeza que através deste testemunho, como os demais que já fortaleceu, tenho certeza, a sua fé, mais um testemunho que vai fazer você a cada dia confiar e vencer em todas as áreas de sua vida em Cristo Jesus. O testemunho de uma mulher que lutou, gente, 11 anos. Você não tem ideia de quantas lutas e dificuldades que ela enfrentou junto com seu esposo, a luta para ter sim um fruto do seu amor, do seu relacionamento, mas passou-se o tempo, anos e mais anos, e nada. Mas interessante que essa pessoa perseverou. Eu sim participei sim dessa luta, porque eu lembro mais ou menos, só eu orei com ela e seu esposo mais ou menos, eu acredito, em 5 anos, de 4 a 5 anos, a gente orando, a gente ali determinando, e muitas vezes eu vi assim, a tristeza ali no semblante deles, mas sempre a gente unindo a nossa fé e determinando que um dia, aquilo que era impossível para o homem, o Senhor Jesus ia fazer se tornar possível. E assim aconteceu. E agora vocês vão, né, conhecer essa mulher. Estou aqui com a dona Thaíse. Isso. Não é isso, dona Isso. Thaíse? Seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Fique à vontade, fale daquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. A senhora é uma mãe cristocêntrica, Isso. que esse é o objetivo. Dar consciência a todas como é importante ser uma mãe cristocêntrica, uma pessoa fervorosa, uma pessoa que confia, acredita. Fique à vontade. É como o senhor falou, né? Foram 11 anos de luta, né? E tinha momentos que eu olhava assim, era campanha e corredor dos milagres, e água, e às vezes a gente ora, busca, e às vezes a gente sente que não aconteceu no momento que a gente espera, né? Mas a gente crê que Deus está vendo e no momento certo vai dar, mas a gente como ser humano não quer, às vezes, esperar. Quer que seja na hora nossa, da gente. E aí, 11 anos lutando, orando, campanhas, o senhor me acompanhou, o pastor Dilson, eu lembro o pastor Edivaldo, os auxiliares. Nesses 11 anos, o que foi de pastor o que foi de pastor? Pastor auxiliar, sempre orando, o auxiliar Vitor do Baixão, e ele sempre dizia, mas vai chegar, vai chegar. Falei com o pastor Marcelo também algumas vezes, né, no gabinete, e ele falou que orasse e cresce, porque naquele tempo tinha mulheres estéreis, né, como Sara, como Ana, né? Ele sempre orava, quando eu fui falar com ele. E aí foi se passando, né? E então começou a pandemia, no começo de 2020, a primeira live do pastor. Sim. Que foi fechado tudo e ele começou a fazer a live. Então, naquele momento da primeira live, ele pregou e após a pregação, ele pediu para a gente colocar um copo com água e ia ungir aquela água. E depois, após a oração, ele abençoou, né? Sim. E pediu para quando terminasse, tomasse e passasse no local da enfermidade. Então, eu orei, ele pregou, fez toda a oração e no final eu tomei a água e passei a água no meu ventre. Na mesma hora que eu passei, eu senti esquentar. Até eu falei para o meu esposo, eu senti algo diferente. Eu senti um calor aqui, esquentou no meu ventre. Aí ele, tá certo. No outro dia, o pastor na live informou que ia estar na igreja para fazer posição de mão. E eu fui para a igreja e recebi outra oração dele. E logo após... Isso após já ter passado a água do dia da live. Isso, depois Aí já... a senhora teve a oportunidade de receber uma oração dele. Isso, tive a oportunidade. De posição de mão. Isso, de imposição de mão. E aí eu falei para ele o que tinha acontecido. E eles vão crer. E eu fiz outra oração em mim. E logo após, no outro mês, eu estava com o meu milagre. Milagre
que a gente fala, né? Milagre, porque foi milagre. Porque Deus é maravilhoso na nossa vida. E 11 anos eu fui para todos os médicos, tanto aqui como em Maceió. E todos diziam a mesma coisa. Você tem vários policistas, você tem que perder 10 quilos. Aí depois eu perdi alguns quilinhos, aí perdi alguns quilinhos e aí e nada. E nada. E essa questão também de policistas. Policistas, isso. Eles diziam que eu tinha ovário policistas. Os folículos não se desenvolviam. Fiz vários e vários tratamentos e nenhum com sucesso. Tudo sem sucesso. Sim. E cada tratamento que eu fazia era uma decepção no final, né? Porque você vai ali... E tendo a despesa, e tendo né? despesa, justamente. Eu acredito que a senhora e seu esposo tiveram muita despesa. Muita despesa, justamente. Para nada. Para nada, né? Para nada. Realmente. Que quando o pastor ungiu a água que eu passei, o milagre aconteceu Naquele momento. Naquele momento foi algo sobrenatural. Porque assim que a senhora passou a água, assim que a senhora eu passei, sentiu esquentar. Esquentar na mesma hora. Eu nunca tinha sentido uma coisa tão forte assim, do jeito que aconteceu, né? Que passar água e sentir aquele calor, né? Mas aí veio o meu milagre. E eu lembro, né? A gente conversando algumas vezes sobre isso, que era naquela época, no começo ali da pandemia. Começo da pandemia. Covid, isso. Aquela situação toda. E após a bênção, né? Isso. A senhora não sabia. Não sabia. E aí começou a sentir enjoo. Sentir enjoo, assim? Era tontura. E pensando que era o Covid. Pensando que era o Covid. Pensava que era o Covid. Porque vamos lá, 11 anos. 11 anos. Já tinha recebido várias orações, campanhas e mais campanhas. Isso. Aí a senhora não imaginava que estava grávida. Nunca imaginei. E pessoas ficaram surpresas. Não, é Covid. Justamente. Eu acho que se alguém chegasse e falasse, você está grávida. Você está doida? Aí... Eu sei que a senhora nunca desistiu. Nunca. Mas querendo ou não, 11 anos de tanta luta, a pessoa não acredita, mas ao mesmo tempo vem aquele sentimento vem negativo, aquele pensamento, aquele sentimento que não vai acontecer. Cada campanha que termina, que você vê que não acontece, às vezes, mesmo que você tenha fé, mas às vezes você vê passando, você diz, eita, e a minha vez não vai chegar não. Várias vezes eu chorei na madrugada, chorei, porque eu sei que era um sonho do meu esposo, né? E toda mulher quer, né, que tenha o seu fruto, né? E realizar o sonho. Realizar o sonho. Não só o seu sonho, mas o sonho de seu esposo. Justamente. E eu tenho certeza que a senhora viu várias mulheres testemunhando. Muitas. Não é? Mulheres que não podiam ter filho. E a senhora assim, rapaz, é a minha vez. Justamente. Como é que fica? Será que eu sou tão ruim assim? A senhora chegou a pensar isso? Eu digo, será que eu estou fazendo da forma errada? Meu Deus, eu ficava, meu Deus. E o interessante, pastor, também, que na última vez que eu fui para o médico, né, antes da live do pastor, sim. Ele passou uma caixa de um comprimido. Essa caixa de comprimido, ela custava em torno de 500 a 600 reais. Que ele disse que para ele era a última tentativa. Se não funcionasse? Se não funcionasse, eu teria que ele ia me indicar para ir para um médico para fazer fertilização. Então, naquele momento, ele disse, você começa a partir de janeiro de 2020. E aí eu não comecei. Aí quando ele falou isso, aí eu disse, vou fazer um voto com Deus também. Fiz um voto com Deus, que se eu engravidasse, eu gerasse um filho, um fruto, eu daria o dízimo do valor daquela medicação. Então, quando eu soube que eu estava grávida, eu procurei saber o valor da medicação que estava e dei o dízimo. A senhora não tomou essa medicação? Não tomei medicação nenhuma, não. Eu peguei o valor que estava de 600. A senhora nem chegou a comprar, né? Não, comprei não. Estou entendendo. Não cheguei não a comprar. Eu fiz o voto também, mas não cheguei não a comprar. Eu dei na igreja o voto, fiz o voto. E o médico falou isso porque ele já
tinham conhecimento do Isso. tempo que a senhora vinha? Já vinha, todos lutando. os exames, passagem das trompas, tudo normal, mas os policistas sempre atrapalhavam. Os folículos, como ele diz, a SOP, era muito resistente. Eles falavam, todos os médicos, tanto daqui como de Maceió. Pronto, então eu vou passar esse medicamento. É É, a última chance. é a última tentativa, ele disse comigo, é a última Sim. tentativa, né? E aí eu fiz um voto a Deus, né? Juntamente com a oração do nosso pastor Marcelo, homem de Deus, né? Que agradeço muito a ele por tudo, né? Por toda a trajetória que eu tenho na igreja, né? E fico muito feliz de fazer parte dessa nação, né? Da ISJC, ser cristocêntrico, né? Isso. E a senhora sempre ali Isso. na igreja, eu lembro claramente, ouvindo a mensagem, ouvindo as pregações, e o Senhor Jesus, pela boca dos pastores, sempre certeza falando com a senhora. Falando comigo. Não temas, eu sou contigo. É. Não tem, mulher, tenha fé. E eu disse, tenho. Tinha hora que a oração, que o pastor faz a oração, tem fé? Eu digo, tenho. O senhor Vitor falava, tem fé ainda? Eu disse, tenho. Ele disse, pois é, vamos orar. Eu lembro algumas vezes ali na frente do altar, Isso. que eu orei na senhora e no seu esposo, e eu lembro que eu cheguei a falar algumas vezes, um dia a gente vai estar aqui no altar, Isso. apresentando a criança, Isso. que a gente nem sonhava. Nem sonhava. Quando. Mas a senhora lembra disso? Lembro sim. Tanto lá na frente como no gabinete, quando eu entrava, o senhor sempre falava. Um dia a gente vai estar no altar apresentando. Amém. E aconteceu. É como está escrito, aquilo que confessamos com a nossa boca, crendo com o nosso coração, assim será. Isso. Assim vai acontecer. Então, mulheres, mães e os demais, está aqui um grande testemunho, 11 anos de luta. E esse testemunho não só serve para você lutar para alcançar o sonho de ter um filho, mas você que já tem e ao mesmo tempo não tem. Como assim? Poxa, o pastor agora complicou. Tem o filho, mas ao mesmo tempo não tem. Porque quantas mães agora não sabem nem onde o filho está? Quantas mães sabem que o filho está agora, de repente, andando com pessoas que vivem no mundo do crime, das drogas? Eu acho que o meu filho está em tal canto. E a qualquer momento ela tem esse sentimento que ela vai perder. Na verdade, parece que ela já não tem, porque malmente ela vê. E a vida que ele vem vivendo, ela espera a notícia. Ou a prisão, ou de repente vai estar no caixão. Então, é uma mãe que ao mesmo tempo não tem. A senhora, ali perseverando, realmente a senhora não tinha, mas orou e o Senhor Jesus trouxe à existência aquilo que não existia. Mas sim também a mãe que ela, realmente ela é mãe, ela tem um filho, só que ao mesmo tempo parece que ela não tem filho, que ele não respeita, ele não honra, é rebelde. Mas vamos lá, assim como Dona Thaís perseverou, persevere, porque o Senhor Jesus vai fazer o quê? Esse filho que está perdido, que está de repente morto espiritualmente, distante de você, o Senhor Jesus pode ressuscitar ele. O Senhor Jesus pode trazer ele de volta. É como o filho pródigo. Ele disse, quando voltou para o seu pai, eu estava morto e revivi. Então, de repente, o seu filho está morto no mundo do crime, das drogas, distante de você, se afastou da igreja, da presença de Cristo, mas persevere. Continue orando e acreditando, como Dona Thaís e o seu Henrique oraram, perseveraram e conquistaram o milagre, a bênção. E o nome do rapazinho é Samuel. Samuel, é. E a gente apresentou o Samuel no altar. Apresentamos ao Deus Todo-Poderoso, agradecendo e observando assim como é maravilhoso o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, quando alguém crê, quando alguém acredita, quando alguém persevera. Quando alguém crê em Cristo, quando existe ali um verdadeiro cristocêntrico, que a vida dele gira em torno de Cristo, ele está ali, em nome de Jesus eu vou conseguir, em nome de Jesus eu vou conseguir.
os milagres, povo de Deus, mulheres, mães, os milagres existem. Enquanto existir homens de fé, mulheres de fé, homens cristocêntricos, mulheres cristocêntricas, vai existir milagres, porque o Senhor Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Então, não deixe a fé, a esperança e o amor morrer dentro de você. Persevere e continue firme. E olhe só, você, filho, você, filha, agradeça ao Senhor Jesus pela sua mãe e o que você puder fazer pela sua mãe, faça. Não só hoje, que é dia das mães, mas todos os dias. Todos os dias é dia das mães. Não só hoje, mas em outros dias, chegue para sua mãe e agradeça, mãe, obrigado pelas vezes que a senhora me repreendeu, pelas vezes que a senhora pegou a sandália, me deu uma lapada, pegou a tabica, me deu umas lapadas. Até interessante, Dona Thaís, eu vi uma postagem, e até peguei essa postagem e postei também até no meu status. Uma mãe com a mão assim para trás, com a tabica, eu acho que era de goiabeira. E as duas, um menino e uma menina, de longe, só assim, eu lembrei, eu e a minha irmã mais nova, que a minha mãe quando falava José, Ana, que a minha mãe estava com a mão para trás, digo, vige, meu pai do céu, alguma coisa oculta está ali. Menino, venha. Digo, não mãe, agora não. Venha, não vai acontecer nada. Mas eu agradeço, sim, ao meu Senhor Jesus pela minha mãe. Hoje já não tenho mais a minha mãe. Perdi a minha mãe, já vai fazer 5 anos. Então você que tem a sua mãe, abrace a velhinha, dê um beijo nela e agradeça por tudo. Ore pela sua mãe. A sua mãe é a razão da sua existência. A sua mãe é a razão da sua existência. Então ame hoje, abrace hoje, beije hoje, cuide de sua mãe hoje, porque de repente amanhã você já não vai ter mais a sua mãe. Eu não tenho a minha. Eu não tenho mais. E hoje eu paro e penso, era para mim ter me preocupado mais, estar mais perto dela, ter falado mais vezes, mãe, eu te amo, mãe, obrigado por isso, por aquilo, porque eu lembro claramente, eu sempre fui, né, grandão, e eu lembro que quando eu era criança eu sofria com problemas respiratórios, bastante morando no sítio, aquela frieza, tudo, e muitas vezes a minha mãe, porque da nossa casa para a pista, né, que a gente chamava, para a rodovia, tinha, assim, vamos lá, eu não lembro bem, mas eu acredito que no mínimo 1 quilômetro, 1,5 quilômetros ou 2 quilômetros. E a minha mãe me pegava no colo e eu, os meus pés já arrastando no chão e ela comigo. Aí a gente pegava ali um transporte, 6 quilômetros para Palmeira. Chegando em Palmeira, parava naquele ponto e para o hospital era distante. E ela não tinha dinheiro para chamar um táxi nem nada, não. E ela comigo aqui. E eu, com os pés já arrastando no chão, me levava para o hospital e ficava ali comigo. Então, nunca jamais vou esquecer. Isso que minha mãe fez por mim, que ela lutou, ela fez de tudo. Mãe é mãe. É como a Bíblia deixa bem claro lá em Isaías 49:15, que o único amor que se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Mãe é algo extraordinário, maravilhoso, é uma bênção. Mãe realmente ela tem um dom, é o dom de amar, de cuidar, de zelar. Então, você mãe, que o Senhor Jesus te abençoe, te ilumine, te faça feliz. Está aqui uma mãe que ela lutou pelo filho dela antes dele existir, porque ele não existia, mas ela estava ali já lutando para que ele viesse a existir. Interessante, né, Dona Thaís? O Samuel hoje existe através de quê? Da sua fé, da sua perseverança. Então, você que ainda não é mãe, lute, acredite, o Senhor Jesus pode lhe dar sim essa oportunidade. Agora pense bem, porque é fácil, mãe? Não. É fácil? Não. É nada. Noite de sono. Isso. Não é assim? É verdade. É uma luta, é uma guerra. É uma luta.
Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, é prazeroso, é maravilhoso. Não é assim, dona Thaís? É uma bênção. Eu chamo ele toda manhã. Eu digo, Samuel, vem orar com a mamãe. Aí eu me ajoelho, aí ele fica sentado e fica rindo. Aí eu digo, abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí eu vou ungir sua mão. Aí eu coloco um óleozinho na minha mão, coloco na dele. Aí você vai abençoar agora o papai. Aí ele chega lá na cabeça do Henrique, coloca a mão. Eu disse, como é que diz? É abençoado. Aí ele coloca a mão. Aí eu digo, amém, né, mãezinha? Até o seu Sandro, o pastor Sandro, né? Sim. Quando é na igreja, ele já sabe. Quando ele faz oração, né? Aí eu digo, ó, seu Sandro, aí ele já bota a mão na cabeça. Já sabe que é oração. ele já se dizer, Samuel, oração no papai. Aí já vai e coloca. Na vovó, aí ele faz. Exemplo de mãe cristocêntrica. Já ensinando ele a buscar o Senhor Jesus, a orar, a ter essa consciência. E o que vai acontecer? Ele vai crescer com essa consciência e vai passar para os filhos, vai ser passado, né, para os filhos dele, e aí vai ser passado também para os filhos dos filhos, de geração em geração. Então, eu acredito que você, mãe, se fortaleceu, os demais, com esses testemunhos. E olha só, daqui a pouquinho eu vou fazer a oração com as 3 mães que testemunharam, e essas mães vão estar representando cada uma de vocês. Orando por elas, vou estar orando por vocês, abençoando a todas, e tenha certeza que o poder de Cristo vai trazer paz, alegria e restauração. E os seus sonhos se tornarão realidade. É só perseverar, é só não desistir. Tem aqui um testemunho vivo, 11 anos de luta, de batalha, mas com a grande vitória. Amém. Né? Palmas para o Senhor Jesus, né, dona Thaís? Sim. Honras e glórias a Ele. Logo, vamos voltar já com oração, abençoando todas as mães. Muito bem, chegou o momento da oração. Vou orar em nome do Senhor Jesus, abençoando a sua vida, mãe. Sua vida, sua casa, sua família, em Cristo Jesus. E abençoar essas mães que estão aqui representando cada uma de vocês. Dona Thaís, Dona Roberta e Dona Kelly. Que o Senhor Jesus abençoe, ilumine cada uma de vocês. Agradecemos pela presença de vocês, pela disponibilidade de estar aqui nesse momento, nos ajudando a passar a fé, a esperança e o amor para as demais mães que estão nos assistindo e todos, mães e filhos e pais, que todos que estão nos assistindo. A gente uniu nossa fé, passou para todos, sim, o poder de Cristo através dos testemunhos. Como Dona Kelly deixou bem claro como é importante ser criada por uma mãe cristocêntrica, uma mãe que sempre guiou ela no caminho de Cristo, e hoje ela faz isso com seus filhos. A Dona Roberta testemunhando o milagre, 6 anos de luta, e hoje testemunhando como mãe esse privilégio. Não é fácil, mas é prazeroso, é maravilhoso. E Dona Thaís, 11 anos de luta, e foi sim abençoada pelo poder de Cristo através do nosso pastor Marcelo, de uma mensagem simples, no Facebook, não foi assim no Message, e a Dona Thaís através da primeira live, nosso pastor Marcelo abençoou a água e mandou as pessoas tomar e sim também passar no local da enfermidade. Isso. E quando ela passou ali no seu ventre, logo ela sentiu o poder de Cristo Jesus. Testemunhos maravilhosos que ajudam assim você a confiar e a conquistar os seus sonhos. Não é verdade? Tanto os seus sonhos, orar e acreditar que os seus filhos também irão conquistar os seus sonhos, seus objetivos. E algo que eu lembro que no momento que estava conversando com a senhora, eu falei, muitas mães, como a dona Thaís e a Dona Roberta, elas oravam e acreditavam que aquilo que não existia, o Senhor ia fazer existir, que era o filho. E tem mães que têm um filho, mas esse filho parece que não existe. Por quê? Está distante no mundo do crime, das drogas e em muitas outras situações. É como se não existisse, porque eles não dão o mínimo
E a preocupação dessas mães é realmente de um dia ficar realmente sem eles, pela vida que eles vêm levando. Mas em Cristo Jesus, assim como um dia elas oraram e hoje elas têm os filhos nos seus braços, assim também um dia você vai ter também. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, vou orar por essas mães que estão representando cada uma de vocês. E tenha certeza, o Senhor Jesus vai abençoar a todas. Então, quem quiser, feche os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu abençoo, meu Pai, essas mães que estão aqui. Coloco, Senhor Jesus, a palma de minha mão no alto da cabeça de cada uma delas, abençoando essas vidas e creio, Senhor, que assim também, como coloquei a minha mão no alto da cabeça dessas mães, eu creio que cada mãe também foi abençoada, com a unção, a virtude e o poder, para restaurar dentro do coração delas a fé, a esperança, o amor. Falando da fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, como elas esperaram e alcançaram o seu sonho, o seu objetivo, a sua meta. A esperança em Cristo, que um dia tudo iria assim se fazer novo. Aquilo que não existia, o Senhor fez existir. E o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que esse amor seja restaurado nos corações dessas mães que estão presentes. Que o amor seja assim a cada dia restaurado dentro do coração de cada mãe que agora está ouvindo, que está orando comigo. Que elas tenham sim o amor para lutar pela sua casa, pela sua família. Que essas mães sejam como colunas, como auxiliadoras ao lado de seu esposo e colunas firmes ao lado de seu esposo para assim manter firme a família, para lutar pelos filhos, libertando filhos das drogas, do mundo do crime, tirando eles do caminho que leva eles a um grande abismo, tirando eles da morte para a vida, das trevas para a luz, da maldição para a bênção. Então, meu Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todas essas mães e essas famílias, restaurando a fé, a esperança e o amor. Que esta casa, Senhor, que entramos agora, através dessa mensagem, desta oração, essa casa seja abençoada, essa casa seja iluminada e que os filhos, eles entendam e compreendam que todos os dias é dia das mães. Que todos os dias as mães devem ser honradas e respeitadas, valorizadas. Porque assim como a Bíblia deixa bem claro que o único amor que se compara com o amor de Deus é o amor de mãe. É um dom de Deus. Então que essas mães, essas mulheres sejam fortalecidas, iluminadas e que elas consigam permanecer firme na presença do Senhor Jesus e sejam até o fim mães cristocêntricas, que a vida delas gire em torno de Cristo, que tudo que elas forem fazer, seja por palavra ou por obra, elas façam em nome de Cristo, que as orações dessas mães sejam como uma espada de dois gumes, que vá até o íntimo do ser de seus filhos. Que essas mães, quando abrirem a sua boca e falarem em nome de Jesus, o inferno venha estremecer, as correntes sejam quebradas, os laços do inferno sejam destruídos. E elas vejam o poder de Cristo na sua casa, no seu casamento, na vida de seus filhos. Que sejam elas abençoadas e prósperas, iluminadas. E que toda a força maligna, que toda a força do mal que vem agindo nessas famílias, na vida dessas mães, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Porque elas irão vencer. Eu abençoo essas mães, elas irão vencer.
em todas as áreas de sua vida e elas verão o poder de Cristo. Como assim essas mulheres testemunharam, como elas presenciaram, como elas desfrutaram do poder de Cristo em sua vinda em sua casa, uma experiência maravilhosa do sobrenatural de Deus em Cristo Jesus. Então que essas sim, que estão nos ouvindo, nos assistindo, sejam abençoadas, sejam fortalecidas e elas conquistem seus sonhos e seus objetivos. Que todos digam amém. Amém. Graças ao Senhor Jesus. Amém e amém. Mãe, o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine. Não desista, não recue, continue firme, seja cristocêntrica e tenha certeza, tudo se fará novo em sua casa, em sua família, em Cristo Jesus. Quero agora chamar o senhor Henrique com um milagre. Tudo bom, senhor Henrique? Muito bem, fica aqui ao lado de sua esposa. E o Samuel, que é um milagre. Verdade. O Samuel não existia, mas pelas orações de senhor Henrique e de dona Thaís, ele passou a existir. É um milagre de Deus, é um milagre de Cristo Jesus. E sim também o senhor Emanuel, como é o nome da mocinha? Esther. A Esther, ao lado aqui de dona Roberta, de sua esposa. Tudo bom, senhor Emanuel? Tudo bom. Tudo bem? A Esther, um milagre de Cristo Jesus. Então está aqui essas mães representando todas as mães e esses casais, essa família representando todas as famílias. A família é uma instituição de Deus, é um plano de Deus. Então que todas as famílias sejam iluminadas e abençoadas como vocês estão abençoados. Que as famílias sejam cristocêntricas em Cristo Jesus, porque aí sim vocês terão uma vida melhor. Perfeita, não, mas sim uma vida melhor em Cristo Jesus, porque vale a pena ser cristocêntrico, vale a pena ter uma família cristocêntrica. Cristo Jesus abençoe a todos. Até a próxima. Feliz Dia das Mães. Que Cristo ilumine e abençoe a todos. Amém? Amém. Palmas para Jesus.